No slide anterior, eu comentei que nós íamos discutir a polaridade das moléculas orgânicas, no entanto, eu mostrei moléculas inorgânicas. Então, foi uma falha minha ali, mostrando a amônia, a água e o dióxido de enxofre. Então, agora nós vamos olhar um pouquinho mais a questão da polaridade, e, por exemplo, mostrando assim, cada ligação polar tem um dipolo característico, por exemplo, o NH 1.31, OH 1.51, fluoro H 1.94. Notem que esta polaridade é uma consequência direta da diferença de eletronegatividade dos átomos. Bom, como que isso impacta nas propriedades estruturais e químicas das moléculas? Vamos considerar aqui a amônia, o NH3 e o NF3. Né? No NH3, três ligações em NH, o dipolo aponta para o nitrogênio. E o par de elétrons tem o seu próprio dipolo. Então, a soma vetorial da amônia é a soma das três ligações mais o par de elétrons. No NF3, observe que é o inverso. Três ligações NF apontam na direção oposta do par de elétrons e, por consequência, o dipolo é muito mais reduzido no NF3. Qual é a consequência dessa propriedade? Por exemplo, na basicidade. A gente sabe que basicidade é a tendência dos átomos em doar elétrons. A doação de elétrons ela é maior naquele átomo que tem a maior disponibilidade de carga negativa. E nesse caso, então o dipolo está indicando isso, a amônia é mais básica. Bom, do ponto de vista matemático, como é que se faz esse cálculo vetorial? É muito simples, né? Você considera um sistema, digamos, de três átomos, tu tem um ângulo θ entre as duas ligações, cada ligação tem um momento dipolar característico, e você aplica a expressão momento dipolar é igual a raiz quadrada do μ1 ao quadrado mais μ2 ao quadrado mais duas vezes o μ1 vezes o μ2 vezes o cosseno daquele ângulo. Então, por exemplo, aqui na água, que nós não mostramos qual é o dipolo dela, fazendo o cálculo dá 1,85 de Bay. Uma outra maneira que dá de fazer também é olhando a figura, tu tem um ângulo θ, você tem um dipolo que passa no centro desse ângulo, por isso que nessa expressão aqui de baixo, o momento dipolar é igual a 2 vezes 1,5. 1,5 na verdade é o dipolo da água. O 104,5 é o ângulo das duas ligações na água. Divide por 2, tu chega também em 1,34. Nessa referência aqui, no Journal of Physical Science, tem muitos exemplos que podem ser utilizados. O exercício para vocês podem pegar a molécula da amônia, o ângulo de ligação é 107,8 graus, o dipolo da ligação NH 1,31. Então faço a mesma continha que está aqui, no canto inferior direito. Vocês deverão encontrar que o dipolo para a molécula da amônia, no final, deverá ser 1,46. Essa parte do dipolar em moléculas, nós vamos pegar dois exemplos, água e cloretrometila. A água, por uma razão muito simples, né? Ela é o veículo que o nosso organismo utiliza para transportar os nutrientes de um ponto ou de uma célula a outra. A pergunta que se faz é, que valor tem nas ligações polares esse residual de carga, o delta, né? Que valor ele assume, né? Uma ligação iônica, a gente sabe que é a carga unitária. O cátion é mais 1, mais 2, o ânion é menos 1, menos 2, assim por diante. Mas numa ligação covalente, esse delta tem valores, tem uma faixa de valores. Então, o que nós podemos fazer é acessar esse delta, usando o valor do momento dipolar assumido entre um próton e um elétron, que é igual a 4,8 de Bay. Então, o que nós precisamos saber? A distância de ligação e o momento dipolar daquela ligação em consideração. Então, para este caso, se 1 angstrom gera um dipolo de 4,8, 0,96 o dipolo será de 4,6. Então, nós estamos assumindo que nesta condição a ligação era iônica, mas ela não é. Então, quanto que vale o dipolo real da ligação OH? 1,51. Então, uma segunda regrinha nos diz que se 4,608 de Bay é correspondente a 100% iônico, 1,51 nos dá um X de 33% de caráter iônico para aquela ligação. Vê que é bastante alto. Por quê? Porque o oxigênio é bastante eletronegativo.
33% na escala de 100. Na escala de 0 a 1, isso corresponde a 0,33. Né? Isso é interessante, quer dizer, o delta mais aqui é mais 0,33. O oxigênio, em teoria, deve ser também menos 0,33. Mas recorde que os pares de elétrons têm uma ação também sobre o oxigênio. Então, provavelmente, no oxigênio, o residual de carga não é exatamente 0,3. Mas nos átomos de hidrogênio, sim. No outro exemplo, o cloreto de metila. Aqui nós temos 4 ligações. A de maior polaridade é carbono-cloro, a distância carbono-cloro é 1,78 e o antipolar dessa molécula é 1,37. Assumindo a mesma regrinha, né, se um próton separado de um elétron, a distância de um angstrom gera um dipolo de 4,8, então em 1,78 angstrom o dipolo será de 8,54. Bom, isso é uma condição 100% iônica. No entanto, o momento dipolar da ligação Cl real é 1,87. Então, mais uma regrinha, igual a que fizemos para a água, né? Nós teremos 1,54 de Boy é 100%, 1,87 de Boy é X. E esse X dá 22% de caráter iônico e 78% de caráter covalente. Então, o delta mais e o delta menos assumem esse valor, 0,22. Então, o cloro é menos 0,22 e o carbono é mais 0,22. Isso é correto, 0,22? Para o carbono, não. Por quê? Porque agora o hidrogênio também tem uma polaridade e ele doa elétrons para o carbono. Então, nesse sentido, o residual de polarização positiva no carbono será dividida por 3 átomos. Então, os 3 hidrogênios adquirem carga positiva porque eles doam elétrons para o carbono. Mas, de qualquer modo, com essa regrinha, nós temos a possibilidade de acessar os valores de delta. Para fechar, nós mostrando aqui embaixo, né, então que quando o sigma assume um valor de 0, a ligação é apolar. Quando o sigma assume, na média, valores maior que 0,5, o caráter iônico é muito alto. Então, a estrutura já não é mais covalente, uma estrutura iônica. E no valor intermediário, abaixo de 5, 0,5, a ligação é covalente. A outra forma é avaliar a variação, a diferença de eletronegatividade. Então, nas ligações covalentes de natureza apolar, a diferença de eletronegatividade dá 0 ou, no máximo, 0,4. E quando fica no intervalo de 0,4 a 2, a ligação é covalente polar. Mais ou menos, mas é polar. E, por fim, a ligação iônica é aquela em que a diferença de eletronegatividade é maior que 2. Observem que exatamente esse gráfico, essa figurinha final, mostra que o momento dipolar é exatamente, ele indica, né, o grau de separação de carga. Quanto maior é o momento dipolar, maior é a separação de carga. Então, nós vamos encerrar essa parte. Então, na próxima, nós vamos fazer alguns cálculos de ângulos e também iniciar a parte da teoria, né, da hibridização, que é importantíssima para a química orgânica.